Provérbios é o livro mais complicado de toda a Bíblia. Tem muitos teólogos, muitos estudiosos que eles consideram o livro de Jó um dos mais complicados. Não só na tradução, mas principalmente no original. Tem a história que Jerônimo, quando foi traduzir a Bíblia para o latim, o único livro que ele não conseguiu traduzir sozinho foi o livro de Jó. E ele pediu ajuda a um rabino para poder ajudá-lo a traduzir. É um livro cheio de ironia. É um livro que tem muitos trocadilhos. Então, por exemplo, tem uma passagem conhecida em Jó que diz o seguinte: eu sei que meu Redentor vive. Mas essa passagem, ela pode ser entendida também como Mas é a passagem também que pode ser lida como: eu espero minha redenção enquanto estou vivo. Então, é um livro cheio de trocadilhos, é um livro cheio de ironia. E o nome Jó, não sei se vocês, quem passou a lição semana passada comentou, mas basicamente existem duas traduções para o nome de Jó e não se tem um consenso de qual tradução seria melhor. Uma seria Cristo, ou onde está o meu Pai, essa seria uma tradução, e a outra é Iov, que é Jó em hebraico. Ele é uma mudança da palavra Oyev, que quer dizer inimigo. Então, eu tenho muitos inimigos. Então, basicamente se trabalha com essas dois significados no nome Jó, e que tanto um como o outro tem muita relação com o livro. Mas vamos pensar aqui que tem uma pessoa que está começando a estudar o livro de Jó e que não é cristão e que não teve tanto contato com a Bíblia, e ele vai começar a ler o livro de Jó. Qual a ideia que vocês imaginam que essa pessoa pode ter? Porque o início do livro, ele começa de uma forma, a grosso modo, como é que começa o livro de Jó? Um homem perfeito, que não tinha defeito nenhum, um homem muito bom, que era muito rico. De repente, chega Satanás, começa a acusar Jó perante Deus, e aí Deus diz: não, mas ele é muito bom. E aí Satanás diz: não, mas ele não é muito bom, ele só é muito bom porque ele é comprado. E aí fica num jogo, vem lá, vem cá, até que Deus diz: tá bom, então vamos fazer uma aposta. Pode tomar a vida de Jó, pode deixar que Jó perca tudo, mas não tire a vida dele. E aí Satanás diz: tudo bem, aceita a aposta. E a vida de Jó parece que, na verdade, é uma grande aposta. Para alguém que não tem contato com a Bíblia, para alguém que prefere não acreditar na Bíblia, lendo um livro desse, qual a ideia que ela pode ter? E aí, minha primeira pergunta: qual a ideia que vocês têm desse livro? Hoje a gente vai começar a estudá-lo, na verdade começamos na semana passada, mas hoje a gente vai estudar os primeiros versículos de Jó, que para mim são os versículos mais importantes para a gente conseguir entender todo o livro. Mas qual a ideia que vocês têm do livro de Jó? E qual a ideia que muitas pessoas, milhares de pessoas, inclusive tem muitos ateus que escrevem contra a Bíblia, partindo desse ponto, partindo desses versículos, a respeito do livro? Eu queria que a gente começasse a... A princípio parece um negócio estranho, né? Porque como é que fala assim: poxa, Deus então nos coloca para fazer, nós somos meio de, como você até colocou, uma aposta, né? Dá a entender realmente que é meio estranho, mas eu acredito que a gente no final vai entender claramente que não se trata disso. Por isso que é interessante esse estudo. E outra coisa, né? Também só aparece no livro de Jó essa parte difícil, né? Que não sei quantos anos ele tinha quando aconteceu isso, mas ele já tinha 10 filhos, então já teve uma vida, vamos dizer assim, abençoada, né? E depois, se acontece tudo isso, ele tem mais 140 anos de vida abençoada também. Então a gente só vê. E para mostrar que essa vida aqui, ele passa por dificuldade porque o mal está no mundo, mas Deus está no controle de tudo. É interessante também ver o seguinte: a nossa fragilidade diante do conflito cósmico, né? Então, nós vemos realmente que nós não podemos, não existem neutralidades,
percebe que a experiência de Jó transcende ao planeta Terra. Então, certamente Deus não vai permitir que eu passe pela mesma experiência que Jó passou, não é? A menos que ele tenha um propósito e eu também esteja disponível para isso. Mas havia um interesse muito maior do que um testemunho entre vizinhança ou no meu meio, né? Ali no meu convívio com as pessoas ali, no testemunho, transcendia isso aí. A experiência de Jó transcendia para a terra. São apresenta que o livro de Jó é uma miniatura do livro do profeta. É uma miniatura. Representa que Satanás sabe que a autoridade do guarda logo será terminada. Então ele é um inimigo vencido. E ele usa contra os servos de Deus o seu magistral poder, apontando as suas imperfeições como evidência da sua fraqueza e que ele tem uma missão de destruir. Mas é interessante que foi falado que Deus está no controle do mundo e está no controle da minha e da sua vida quando nós aceitamos a Ele como nosso Salvador pessoal. E a despeito da usurpação do poder de Satanás, a despeito das investidas que ele vai fazer, que ele está fazendo, que ele fará, nós somos vencedores do sangue de Jesus. Essencialmente falando, aos olhos da teologia, o livro de Jó é a representação plena, completa do grande conflito, como o irmão acabou de falar aqui. Nessa visão, nós não podemos deixar de tê-la. Né? Então, aos olhos da teologia, do aspecto profético da humanidade, ele é plenamente a representação do grande conflito. Não está ligado. Oi? Não está ligado. E aos olhos humanos, aos olhos do cotidiano do ser humano, aos olhos do cotidiano do ser humano, é uma história de um homem que possui em seu caráter e em sua personalidade a integridade como balizador de sua vida. Com isso, nós temos duas representações claras: o progresso na vida do ser humano, mas também o possível declínio do ser humano a despeito de uma determinada circunstância, mas que acima de tudo, entra o segundo aspecto, mas que acima de tudo há algo sobrenatural capaz de reverter toda e qualquer circunstância. Então, aos olhos da teologia e aos olhos da humanidade. Alguém mais? Já que a gente abriu Eu gosto bastante. e já estamos adiantando aí a sua lição, que isso eu lembro muito bem daquele sermão que uma pessoa de Brasília fez aqui, não sei se você estava presente. Sim. Lembra? Quem foi? Eu não me lembro o nome dele, você lembra? Não. E eu sou nascido na igreja, filho de pastor, e obviamente a gente sempre viu esse conflito de uma maneira assim, achava assim, Jó, o próprio Deus falando, você viu meu filho Jó íntegro, o homem lá, você viu? E aponta. Mas ele faz uma construção nesse sermão o tempo todo, e a lição da semana passada, no comentário de Ellen White, fez uma abordagem a respeito disso, mostrando claramente que Deus, na verdade, estava salvando Jó quando ele fez isso. Como? Se a gente olhar a leitura desse livro todo, vai ver que Jó se gabava, várias vezes se gabou de ser íntegro e ser perfeito. E no final do livro, ele se cai em si e vê que perfeito só é Deus, não tem outro que é perfeito, que não ser Deus. Então, pela misericórdia de Deus, apesar de ele ser um homem reto, fazer a vontade de Deus, ele estava se esquecendo que a justiça, que o único justo, no caso é Jesus Cristo, que morreria depois para salvá-lo. E esse aspecto foi muito interessante, porque quando você olha por esses olhos na leitura do livro, você vê que Deus, apesar de antes o protegê-lo, não deixava que Satanás fizesse nada, porque Satanás reclamou também, você protege e voltou a protegê-lo depois. Jó, nessa segunda vez que ele é abençoado, agora ele entende claramente que não é a justiça dele, é a justiça de Deus.
Eu particularmente, assim, o livro de Jó sempre deixa claro, né? Foi Deus que falou que ele era íntegro, não foi ninguém, né? Então Deus chamou a atenção, ele era íntegro, ele era reto, ele era justo. Porque eu acho que às vezes a gente tenta encontrar muitos porquês o homem sofre. E nem sempre o homem sofre pelas suas próprias culpas. Então a gente tem que entender isso. E o livro de Jó deixa claro que ele não tinha culpa por ter sofrido. Então muitas vezes a gente procura, não, sofreu por isso, sofreu por aquilo, mas o livro de Jó, como já foi dito aqui, transcende o planeta Terra. Então quem falou que Jó era íntegro foi o próprio Deus. E é interessante que, óbvio, no livro de Jó mostra que ele teve, lógico que o seu conhecimento de Deus aumentou, óbvio, porque ele não tinha passado por uma circunstância de dor e de sofrimento, e ele passou. Então é óbvio que o relacionamento dele com Deus se amplia, é tanto que no final do livro ele fala isso, né? Te conheci antes de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele tem um relacionamento aberto, amplo com Deus, mas ele era um homem justo, né? E íntegro. Então, assim, pelo que mostra aqui, ele não precisava ter passado por sofrimento para ter um relacionamento com... Ele não precisava passar por um sofrimento para se aproximar de Deus. Muitas vezes isso acontece conosco, mas o livro de Jó deixa claro que esse era um conflito cósmico, esse era um conflito que estava acontecendo no céu e que o diabo, mais uma vez, manchou o caráter de Deus quando ele disse: o seu servo te serve porque você abençoa. Ou seja, ninguém no mundo pode servir a Deus pobre, passando fome, doente. Ninguém no mundo pode servir a Deus só por amor. Então Jó mostra isso para o mundo inteiro, que ele honrou a Deus por amor, né? Ele não precisava passar por aquilo para ter um caráter purificado, eu acredito assim. E Paulo fala no livro que nós somos espetáculos para Deus e para o mundo. Então isso talvez amplie nosso entendimento desse versículo. Como é que eu posso ser espetáculo para Deus e para o mundo? O livro de Jó mostra. Então o livro de Jó, ele não precisava passar por sofrimento para ter seu caráter purificado, né? É interessante que é Deus que chama a atenção de Satanás para Jó. Não é Satanás que chama a atenção de Deus para Jó. Deus disse: observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto. Aí eu fico assim pensando, por que Deus chamou a atenção do inimigo, de Satanás, para Jó? Ele tinha, claro, o objetivo que era exaltar a honra do seu próprio nome. Deus queria mostrar que ele era honrado na terra, que Satanás alegava que era impossível, tá certo? E aí ele chama a atenção. Jó, e é claro que Deus sabia, pela sua onisciência, que Jó conseguiria superar a experiência de vida com ele, né? Que Jó seria vitorioso. E Jó foi vitorioso. E aí a gente vê claramente o seguinte: Deus tem seus servos que o honram, né? E o honrarão enquanto permanecerem com ele sempre. Então Deus espera isso também de nós, que nós o honremos. Né? Cada um à medida da sua própria experiência, a sua luz, a luz que tem. Então, que nós sejamos os Jós modernos. Preciso aqui de uma réplica aqui, né? Gostando. A gente, se a gente for lá depois do capítulo 37 de Jó, a gente vai ver, inclusive, o título dizendo assim: Deus mostra o pecado de Jó. E ele, então, se ele tinha pecado, ele não era justo, né? Porque justo é quem não tem pecado. E justo só tem um, não existe dois justos. Porque se Jó era justo, ele não precisaria da intercessão de Jesus Cristo para ser salvo. Então, Jó, com certeza, estava acima 10 mil vezes de Jader, obviamente, das coisas que ele fazia, a dedicação, o entendimento de um concerto aonde a parte da lei que era se cumpria porque era pedido por Deus, mas Jó não tinha um entendimento claro do sacrifício de Jesus ainda completo por justiça. A justiça ainda estava embasada na lei e nos seus atos. E esse é o grande risco, porque se eu aceitar essa condição de ser justo e salvo pela minha justiça, eu entro num problema sério, porque eu recuso a justiça de Jesus Cristo, que é a única salvação vem por ele. Então, se a gente ler no final do capítulo, eu estava tentando pegar aqui antes, mas posso depois ver, Deus vem mostrando, e ele fala assim, ele chega e fala assim: quem é que fez isso? Quem fez aquilo outro? Quando você estava indo para nascer, quem foi? E aí Jó fala assim: Senhor, pequei, desculpa pela minha ousadia. Se ele reconhece isso, porque não era justo, certo? O justo que ele estava falando aqui, justo aos olhos de Satanás, justo aos olhos humanos, não justo para a salvação. Então
Então a gente tem que ter sempre muito cuidado quando fala da justiça, porque eu posso ser justo para a terra, mas não sou justo, nunca serei justo para a salvação. Tem treca? Minha réplica aqui. É interessante a questão da justiça. Quando nós somos. A Bíblia fala o quê? Não há justo nem sequer um. Porque a nossa natureza carnal tem inclinação para gostar das coisas que Deus não gosta. E essa natureza pecaminosa nós só vamos perder quando nós formos glorificados, mas quando Jesus voltar. Tá certo? Então, veja bem, a questão a justiça de Jó era uma justiça imputada e uma justiça comunicada. Imputada pelo aquilo que haveria de vir, que era o sacrifício de Cristo, e a justiça comunicada de um relacionamento com Deus. Aí sim, né? Não era dele, era uma justiça imputada, a justiça imputada que ele acreditava, né? Que viria. Agora, muito bom que já colocou essa questão, né? Que ele tinha uma visão, um conhecimento limitado da salvação ainda, do sacrifício de Cristo. E aí, é tanto que quando ele fala assim, meus olhos te viam, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos, né, te veem. Então, um relacionamento mais próximo. Isso também eu acho que mostra a questão seguinte: viver com Cristo é um aprendizado. Viver com Cristo é um crescimento cada dia. Então, a nossa vida espiritual deve ser dinâmica. Tá certo? Então, a cada dia, se Jó vivesse outras experiências, outros entendimentos ele teria. Porque a gente sabe que nós estaremos eternamente aprendendo. Tá certo? Então, é só isso mesmo. Só uma complementação em relação aos comentários aí. A Bíblia cita várias pessoas que são íntegras, né? Jó é um, Daniel, Noé, mas como já falou, mas ninguém sem pecado. Então, só para arrematar isso aí. A Bíblia da Santa Palavra de Deus é ser santo, porque eu sou santo. Isso. Enoque foi tomado porque foi santo. Na esfera humana, você e eu precisamos ser santos. Do ponto de vista humano, ainda que a gente não vai alcançar a perfeição de Cristo, mas alcance de Jó, porque a lição diz que ele era um homem íntegro e direito, né? Ele era um homem íntegro. Ele vem do termo que significa completo, cheio de integridade. A lição apresenta que já a palavra reta significa o direito. Sabe que a salvação é um dom gratuito de Deus. Nunca eu e você vamos merecer a salvação, porque é um dom de Deus, né? Mas a Bíblia diz ser perfeito, porque eu sou perfeito. Do ponto de vista humano, eu e você precisamos ser perfeitos. Porque Satanás, a lição diz que Satanás está em atividade plena. Ele está em atividade plena e ele disputa, a lição apresenta que ele disputa cada polegada da terra. Imagine, cada polegada. Eu achei impressionante esse termo que a lição apresentou. E ele vai fazer tudo que tiver ao seu alcance para derrotar a mim e você. Então, nós precisamos desenvolver essa consciência de que ele está disputando, né, a minha e a sua vida a cada momento, a cada segundo. E na esfera divina, eu e você precisamos ser santos, porque é isso que Deus espera de mim e de você. E nós só vamos ser salvos se formos santos. Se estivermos na plena santidade do ponto de vista humano, não do ponto de vista divino. Lógico, do ponto de vista humano, ele disse que é para ser perfeito, e você e eu só vamos para Nova Jerusalém se formos perfeitos. Se nós agregarmos alguma coisa que aqui, nós não vamos ser perfeitos. E Jó conseguiu nessa plenitude humana, essa integridade humana, cheia de falhas, cheia de defeito, né? Assim como Paulo, assim como tantos outros, né, que a Bíblia apresenta. Então, no texto, acho que tem muita coisa boa para a gente ver nesse texto. Vamos começar no versículo 1. Pode abrir a Bíblia que a gente vai ver alguns textos interessantes. Então, o livro de Jó começa pelo versículo dizendo o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro, reto, temente a Deus, desviado-se do mal. É interessante porque a própria lição coloca essa palavra íntegro
Tam, que é usada muitas vezes para descrever alguns outros profetas na Bíblia. E o primeiro deles, Noé. Noé foi o primeiro que foi descrito como Tam, como completo, como perfeito. Não só moralmente, mas na ação também. A palavra Tam não quer dizer só perfeito no conceito moral, mas no conceito da ação. E o interessante é que quando a gente vai ver Noé era Tam, era completo, não por ele, mas porque ele obedeceu a Deus. Então, a gente vê essa relação muito clara quando a gente vê a descrição de profetas de Deus ou de escolhidos de Deus que eram Tam, que eram completos, mas eram completos não por eles mesmos, mas eram completos porque a própria passagem diz, porque ele era o quê? Temente a Deus, ele temia a Deus, ele fazia a vontade de Deus. Então, bacana essa discussão inicial aqui, porque isso fica muito claro quando a gente vê em outros lugares na Bíblia, essa mesma descrição de completo, perfeito, mas tinha pecado, não tinha pecado, era melhor, não, apenas naquele momento ele estava fazendo a vontade de Deus, e para Deus ali, naquele momento, Jó era íntegro, perfeito e completo. E um outro detalhe nesse primeiro versículo que meu tio chamou a atenção ontem, tinha muito tempo que eu não olhava isso, ontem de noite eu fui olhar um detalhe, diz que Jó veio de onde? De Uz. Onde que era Uz? Edom. Uz, ele ficava na terra de Edom. E quando a gente lê em Gênesis capítulo 32, se vocês quiserem, vamos abrir lá, Gênesis capítulo 32, versículo 3. E enviou Jacó mensageiros diante da face de Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Tem outras passagens em Gênesis que mostram que Edom era a região que era habitada pelos descendentes de Saul. Não. Outro, desculpa, isso tem um problema com Esaú. Eram habitados pelos descendentes de Esaú. E olha que coisa interessante. A Bíblia diz, a gente vai ver aqui nas próximas passagens, que naquele momento Satanás estava dizendo o quê? Olha, não tem ninguém perfeito no mundo, não tem mundo que me pertence, eu quero o mundo para mim. E Deus disse, inviste meu servo Jó. E Jó, ali naquele momento, era a justificativa de Deus perante Satanás. A gente vai ver isso com mais detalhes nos próximos versículos. Mas Jó, ele pertencia à região que era da descendência de Esaú. Ele não era filho da promessa. Ele não era da descendência da promessa. E aí um detalhe interessante, porque isso a gente vai ver em toda a Bíblia, mas em todo, do começo ao fim. Eu estou pensando aqui em alguns exemplos, mas quando a gente vê, por exemplo, no momento em que o povo vai passar pelo Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, todos os espias, eles abandonam, dizem assim, não vamos, tem um monte de gigante na Terra, e os únicos que ficam dizem assim, não, nós vamos porque nós confiamos em Deus. Quem é? Caleb e Josué. E quando a gente vai ver a história de Caleb, que em hebraico quer dizer cachorro, ou seja, hoje cachorro em uma estimação na época era um termo pejorativo. A gente vai ver que Caleb era filho de Jefoné, da terra de Quenezeu. Quenezeu era uma das terras de Canaã, em que Abraão tinha sido mandado há muito tempo para poder falar a respeito de Deus. Então, ali naquele momento, Deus utiliza alguém que também não era filho da promessa, era alguém de fora. Quando a gente vai ver a genealogia de Jesus, lá em Mateus, a gente vai ver lá Raabe também, né, na genealogia de Jesus, que também era da terra de Canaã. A gente vai ver as outras 3 mulheres que também eram de fora de Israel, não eram de Israel. Em Isaías, vamos abrir lá Isaías, que é uma passagem
Bonito? Isaías capítulo 19, a partir do versículo 23. Naquele dia, e aí essa expressão naquele dia quer dizer a respeito do futuro, né? Isaías usa muito isso, Jeremias também. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, Israel, a minha herança. No momento que Isaías escreveu isso aí, eu imagino que para nenhuma pessoa da época fazia o menor sentido. Porque a Síria e Egito, eles eram o quê? Inimigos. Inimigos, sim, a Egito ficava aqui embaixo, Israel ficava no meio e a Síria lá em cima. Isaías escreve que haveria um dia em que o Egito seria bendito, a Síria, obra das minhas mãos, Israel, a minha herança. Então esse conceito está presente em toda a Bíblia, do começo ao fim, em que muitas vezes Israel falha, os filhos da promessa falham, e Deus utiliza pessoas que aparentemente não tinham valor nenhum. E aí, trazendo para os nossos dias, muitas vezes a gente acredita que no meio cristão a gente está meio que seguro, e muitas vezes Deus está cumprindo o papel dele com pessoas de fora, porque muitas vezes nós aqui falhamos. Então, o livro de Jó começa já dando esse aspecto que eu acho muito, muito interessante, muito bonito em toda a Bíblia. E ele continua, nos primeiros 4 versículos, falando que Jó tinha 7 filhos, 3 filhas, e tinham 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 bois, e também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que era o homem maior de todos do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Versículo 5. E sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram a Deus no seu coração. Assim o fazia todos os dias. E essa é o início da descrição do livro de Jó, os 5 primeiros versículos, que eles têm. A descrição ela acontece aonde? Na terra. A descrição aqui, primeiro do versículo 1 até o versículo 5, ela se dá na terra. Que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas no versículo 5 ele traz outra característica de Jó. E aí eu queria ouvir de vocês. Porque Jó aqui, ele é descrito como alguém que ora. Mas ele não só ora, ele principalmente intercede. E aqui eu queria ouvir de vocês o que vocês acham assim, dessa passagem aqui no versículo 5 de Jó. Ou de outra coisa que vocês querem comentar. Eu só queria lembrar o seguinte, que na época de Jó, quando Jó foi escrito, certamente não havia nem divisão territorial. Porque foi um livro que foi escrito, considerado como o primeiro livro, né? Então não havia cananeus, não havia os edomitas, nada, não havia, né? Então não havia essa divisão territorial. A outra coisa que eu gostaria de lembrar, queridos, é que a gente confunde um pouco, se desgasta um pouco com relação a essa questão de cometer pecado, ser santo, pecador. E eu gostaria só de lembrar o seguinte, é algo que a igreja sempre fala todos os dias, quase todas as reuniões que a gente tem, a gente sempre ouve isso, né? Mas eu gostaria de lembrar aqui de novo que nós precisamos fazer uma diferença entre ato pecaminoso, né? Pecador e ato pecaminoso. O ato pecaminoso é aquilo que você comete. Então, aquilo que você faz. Mas o fazer ou não fazer, o cometer o ato pecaminoso ou não cometer, não lhe livre de ser pecador. Porque o pecador é uma questão de natureza. A
natureza pecaminosa, tá certo? Então, ninguém vai dizer assim, eu prefiro estar na igreja do que estar na praia. Se você for dar vazão às suas emoções, você vai ver que você gosta realmente de estar na praia, no campo de futebol, você vai gostar de coisas que muitas vezes te distanciam. Isso não quer dizer que o fato de você ir à praia seja um pecado. Eu estou falando que você vai para a praia e não deixa de ser uma pessoa espiritual. Mas eu falo assim, são coisas, né, que deixam muito claras. Você comete erros, comete falhas. Então, a gente realmente tem que se policiar. Essa questão do ser santo que o irmão colocou ali, precisamos ser santos, nesse aspecto, não cometer o ato pecaminoso. Isso só é possível também mediante o poder do Espírito Santo e sabendo que na nossa natureza, né, nós temos inclinação a gostar das coisas que Deus não gosta. É aquilo que você colocou ali. Às vezes você está num ambiente cristão e está seguro. E não é por aí. Muitas vezes Deus pega pessoas fora e trabalha com pessoas lá fora, porque o seu povo não está preparado para determinadas experiências. Né? Eu só queria colocar isso. Um detalhe interessante, a questão da cronologia do livro de Jó, é que, na verdade, sim, a gente crê que o livro de Jó foi mais antigo. Mas isso não quer dizer que Jó viveu antes de Abraão, ou ele viveu antes do chamado de Deus feito para Abraão. Quando a gente leu vários exemplos, mas só para a gente não perder tempo com isso, mas quando a gente leu o capítulo 1 do livro de Jó, versículo 15 até o 17, a gente vai ver que Jó é atingido por dois povos, os sabeus, no versículo 15, e os caldeus, no versículo 17. Tanto os sabeus como os caldeus, eles vieram, os primeiros registros dele foram por volta do ano 2400 a.C., desculpa, 1000 a.C., alguma coisa nesse sentido. Então, de fato, a gente se criou, a maioria dos teólogos acreditam hoje que Jó, ele veio depois de Esaú, depois de Jacó. Claro, Moisés escreve muito tempo depois e a cronologia não fica muito clara na Bíblia. Mas por essa e outras passagens no livro de Jó, onde são mencionados reinos, onde são mencionados lugares territoriais que existiam e que Jó viveu aqueles lugares, aqui está dizendo que no versículo 15 ao versículo 17, que de fato Jó, ele sofreu por esses povos, os sabeus e os caldeus, que são povos que vieram mais tarde. Então, às vezes a gente vê, o livro de Jó foi escrito antes, o primeiro livro escrito antes da Bíblia. A gente acredita que, por ser o livro escrito antes, ele viveu antes de todo mundo. E não necessariamente aconteceu isso. Então, de fato, quando Jó vive, já existe essa separação de povos, isso fica muito claro no texto bíblico. Mas vamos lá. Só para complementar o que você falou aí, eu tentei achar a passagem que não achei, mas está em Gênesis. Há uma corrente que imagina, 36, capítulo 36, que o Jó, na verdade, é um diminutivo ou uma abreviação, um apelido de Jobabe, né? Não dá para ter certeza, mas falar de diversos príncipes, né? E vê se tem a passagem aí que eu não... capítulo 33, versículo 15. 33, 15. Na verdade, aqui eu não queria. São vários exemplos, mas esse aqui é um dos exemplos. Capítulo 36, versículo 15. Aqui está falando a respeito da descendência de Esaú. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz. E aqui vem o primeiro ponto. Tem muitos que acreditam que esse Elifaz aqui é um dos amigos de Jó. E mais na frente, no versículo 33, fala: E morreu Belá e Jobabe, filho de Zerá, e Bósra reinou em seu lugar. E aqui acredita que Jobabe, na verdade, se refere a Jó. Tem muitas pessoas tem muitos livros que trazem essa realidade. Não é um consenso, longe disso, mas o que é um consenso é que, de fato, no momento que Jó nasceu, já existiam povos e ali interferiram na vida de Jó, como o próprio texto diz. Mas vamos continuar, porque acho que o centro da lição começa agora, no versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E aqui a gente poderia passar a lição toda falando somente desse versículo, mas eu queria antes ouvir vocês em relação ao
ao início e o decorrer até o versículo 12, porque até o versículo 15 até o versículo 5 a gente tem o cenário aonde? Na terra. E a partir do versículo 6, e o texto deixa muito claro, o texto do capítulo do versículo 5 acaba, e Jó fazia isso todos os dias. E aí no versículo 6 diz, e vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E eu queria que a gente começasse, porque agora sai do plano terrestre e vai para onde? Para o céu. E agora começa com o quê? Todos os filhos de Deus, todos os representantes de Deus perante ele, e vem também Satanás. Bom, esse versículo é muito interessante porque tem duas coisas aqui legais. Que, primeiro, na tradição do Oriente Médio, no momento em que o rei estava perante os seus, digamos assim, os seus governadores, os seus embaixadores, eram por três razões. Para poder, de fato, validar o seu reino, essa era uma das razões. Então ele chamava todos os aliados dele, todos sentavam, ou todos ficavam em pé e ele sentava no trono, e o reino era validado. Esse era um ponto. O segundo ponto era para legitimar a aliança e saber como estava em cada condado, reino. Dizer, bom, como é que está lá? Naquela época não existia comunicação. Internet da época. Não tinha internet. Como é que está lá naquele lugar? Como é que está lá naquele... Ou seja, ele recebia informações de todo o seu reinado. Esse era um segundo ponto também, que existiam reuniões periódicas para isso. E o terceiro ponto era julgamento. Alguém que tinha alguma demanda contra o rei. Ou alguém que tinha demanda contra algum tipo de demanda. E aí levava alguém. Esse é um ponto, a dimensão terrestre disso. Só que o texto também dá uma ideia de que todos estão perante Deus e vem também Satanás. E essa expressão ela também é muito parecida com Daniel, quando Daniel senta no Senhor de Dias e ele está perante os livros para iniciar o quê? O julgamento. E isso também está muito... a expressão é muito... ela é muito parecida com o Apocalipse, quando o Cordeiro senta no trono e começa o julgamento. E, no caso aqui, os filhos de Deus estarem perante Deus, né, essa expressão, estar perante, ela dá uma ideia de julgamento, ela dá uma ideia de juízo. E a segunda parte do versículo diz, e veio também Satanás entre eles. E aqui começam as ironias do livro de Jó, porque essa expressão também, Satanás, em hebraico quer dizer Gam Ha-Satan. Essa expressão Gam é uma expressão que é como se eu dissesse assim, pô, tem uma pessoa que eu não gosto, sou obrigado com ela, faz de conta que eu não gosto de Robson, sou obrigado com ele, não quero ver ele nem pintado de ouro. E aí eu chego e digo assim, pô, fomos lá na festa da igreja, foi tudo muito bem, mas estava também o bendito Robson lá, infelizmente. Então, essa expressão aqui também, Satanás, ele dá uma ideia de que Satanás ali não era bem-vindo. Satanás ali não era perfeito, desejado. Essa palavra gama. E a palavra ha-Satan quer dizer o Satã. E um outro detalhe que a gente vê no livro de Hebraico, no texto em hebraico, é que não se coloca artigo na frente do nome próprio. Ou seja, eu não falo o Luciano, o Ricardo. Se eu quero falar o nome próprio, eu não coloco artigo na frente. O que isso está me dizendo? Se o texto diz assim, estava também o Satã. É que Satã não pode ser o quê? Nome próprio. E aqui vem um detalhe interessante que para muitos é uma surpresa. A palavra Satã na Bíblia não quer dizer anjo caído, ou não quer dizer Lúcifer. A palavra Satã
quer dizer em hebraico O acusador, né? o acusador. É um termo jurídico que é como se fosse um Promotor. promotor. E aí começa a ficar muito interessante, a gente entende o livro, principalmente os primeiros versículos do livro de Jó, é que Satanás aparece, um acusador aparece, não de forma informal, um ambiente em que não de uma hora para outra começar a acusar Deus, era um tribunal, era de fato algo que ali estava sendo posto. E pode me interromper, viu? Porque deixar que eu começar a falar. E a cena do versículo 6 de Jó é exatamente essa, de um tribunal, em que estavam todos perante Deus e vem também agora o acusador, o Satã. E aí, historicamente, a palavra Satanás hoje é entendida como diabo. Interessante, chama a atenção, no verso 6, e se possível a gente vai até no verso 7. Perfeito. Não, obrigado. Não consigo falar. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ele. Então, aqui diz o seguinte, eu posso chamar a atenção a palavra terra, né? A gente sabe que a gente não tem só o planeta Terra, né? A gente tem outros planetas. Então dá um sentido assim que tem outros representantes. E no caso aqui da Terra, só tinha só o Satanás, e que, passado o tempo, veio Jesus e disse: olha, aqui esse mundo já é do maligno, né? E é só essa. O livro Patriarcas e Profetas, ele fala nesse momento em que, deixa eu escolher, Ellen White, ela fala que esse encontro foi feito por Deus. Pode só um pouco mais perto, professor Chico. Onde se convocou todos os representantes dos mundos não caídos. E Satanás, a cadeira, digamos assim, do representante da terra estava vazia. E ela era destinada para Adão. Satanás sentou ali ousadamente, né? E ele vem e afronta a Deus, né? Como você mesmo disse, ele não era uma pessoa desejada ali. E a relação dele com Deus não é uma relação amigável, é uma relação onde ele ofende a Deus mesmo, com impropérios, com imprecações, com xingamentos, né? É uma coisa que a gente não tem uma dimensão, a gente não se apropria, a gente não tem condição de perceber, mas não é uma coisa que, se a gente for traduzir para a nossa realidade aqui, não é uma coisa diplomática, certo? Então ele entra ali para afrontar mesmo, porque vamos recapitular a forma como ele deixou o céu. Foi na base da guerra, e guerra é guerra é para matar, guerra não é para alisar. O inimigo não alisa o outro, o inimigo mata o outro. E esse comentário é muito aquele que perde, ele interessante. não quer ficar sempre abaixo, né? Quer estar sempre ganhando, quer estar sempre tentando lutar para ganhar na guerra. Esse seu comentário é muito interessante, que eu lembrei aqui agora. Muitas coisas que não são morais, mas são legais. Tem muitas coisas que não são morais, mas são legais. E aí uma das perguntas é: por que Deus recebe Satanás se ele já tinha sido expulso do céu? Nós demos o nosso lugar para ele. Perfeito. Verdade é essa. E ele vem, é interessante porque ele começa a ficar muito bonito o texto, porque ele vem justamente para reivindicar isso. Ele vem reivindicar a Deus exatamente isso. E olha o versículo 7, fica mais claro essa ideia de tribunal. Porque diz o seguinte: e então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E aqui é uma outra expressão irônica. Deus sabia de onde ele tinha vindo, mas ele pergunta: de onde vens? E Satanás responde com a outra ironia. Ele diz o quê?
quê? De andar na terra e passear por ela. Quando a gente lê em Gênesis, capítulo... Deixa eu só se eu lembro a passagem aqui, acho que é capítulo 3. Vamos ver aqui. Capítulo 3, versículo... versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão. Quando a gente vê em 2 Samuel, capítulo 11, a gente vê que Davi passeava e andava pelo reino. Essa expressão passear e andar, ela é muito mais do que passear de fato, mas ela é uma expressão usada como dizer assim, olha, eu ando e ninguém se opõe ao meu governo. E essa expressão é uma expressão antiga e Satanás usa ela. E diz o seguinte, olha, eu venho de onde? De andar e passear pela terra. O que é que ele está dizendo aqui? Ninguém se opõe ao meu governo. As pessoas lá fazem o que eu quero. As pessoas lá não seguem você. As pessoas lá não te querem. E aqui, um outro, eu não sei por causa do tempo se vai dar tempo, se vai dar, mas eu acho que vale a pena. No Antigo Oriente, o juízo era feito completamente diferente dos nossos dias. O julgamento era feito completamente diferente. Hoje, se eu tenho uma demanda contra você, o que eu faço? Contrato de advogado. Aqui, pega um contrato com um advogado. Eu contrato o quê? Um advogado de acusação. Né? E aí você, para se defender, faz o quê? Um advogado de defesa. Um advogado de defesa. E Regiane aqui vai ser o quê? Juiz. No Oriente, na época que a Bíblia foi escrita, não existia isso. Você existia. Se eu tinha uma demanda contra ele, eu ia até o juiz e ela me nomeava como o advogado de acusação. Eu que tinha uma demanda contra ele, eu era o acusador. Eu era a pessoa que queria falar. E ele, como contraparte, ele também não tinha advogado de defesa. Quem era o advogado de defesa? O juiz. Então, isso fica claro quando a gente vê muitas expressões em que Jesus é colocado como o juiz e como também quem? O advogado. Só que aí vem um detalhe que eu queria que a gente discutisse, eu queria ouvir a opinião de vocês, porque aqui, para mim, eu enxergo de um jeito. Ontem eu estava vendo um material de um amigo meu, e ele chegou a outra conclusão. Nesse cenário de juízo, nesse cenário em que Satanás vem e questiona o quê? A autonomia do reino, ele quer o reino para ele, e ele está perante todos os filhos de Deus. Quem está sendo julgado aqui? Deus. Quem está sendo julgado? Vítima é nós. Jesus. Em primeiro lugar, Você vê que cada um respondeu uma coisa. Deus está sendo. Eu estava vendo um material desse meu amigo. Ontem era o que? Meia-noite. Eu tentei mandar uma mensagem para ele para tentar discutir isso com ele. Porque ele chega à conclusão de dizer assim: ó, julgado aqui no livro, quem está sendo julgado aqui no livro é Jó. Ele chega a essa conclusão. E quando eu leio o texto e começo a ver esses detalhes, para mim aqui quem está sendo julgado, quem é? Deus. Deus que está sendo aqui questionado. É Deus que está sendo colocado aqui, dizendo assim, olha, você não é perfeito, você não é... Imagina, todos os filhos de todos os lugares estavam lá. Você não é perfeito, você não é um Deus Todo-Poderoso, mas você não está sendo correto. O universo começou a conhecer o teor do caráter da rebelião de Satanás a partir desse episódio com o patriarca Jó. Perfeito. Deus começou a revelar quem era Satanás e os anjos caídos quando ele disse: só não tire a vida dele. Então o universo começou a ver quem era Satanás, assassino e homicida, desde o princípio, como Jesus mesmo afirmou.
título no céu está relacionado com o que ocorre aqui na terra. Ou seja, ou tudo que ocorre na terra está relacionado com o que ocorre no céu. Então, se Deus foi julgado no céu, o caráter de Deus estava sendo posto, estava manchado no céu. E isso foi refletido aqui na vida dos seus filhos, na vida, exatamente, especificamente aqui, na vida de Jó. Então, assim também nós hoje, tudo que acontece conosco está totalmente relacionado com o conflito cósmico que acontece no céu. Não, mas a gente hoje tem que estender um pouquinho mais. A gente quer acabar com esse assunto. Você preparou e a gente quer ouvir. Vamos lá, vou tentar acabar aqui rápido. Mas assim, versículo 8 e 9 vem a resposta, vem Deus tomando a iniciativa, né? Mais uma vez. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero. E aí ele vem a mesma descrição no versículo 1. Ele é íntegro, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. E então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó de graça? E essa perspectiva aqui é muito interessante, que eu estava pensando ontem. Vocês já pensaram que Jó, ele estava sendo ali usado por Deus para a salvação de todos os filhos que estavam naquele julgamento? E eu fico imaginando Jó, quando Jesus voltar, e muitos anjos e muitos seres de outros planetas vão chegar para Jó: olha, muito obrigado. Teve um momento ali que eu estava questionando Deus, eu estava prestes a seguir Lúcifer, mas graças a você, eu permaneci em pé, eu permaneci com Deus. Então, essa perspectiva, eu acho ela muito bonita, porque Jó ali, ele está sendo um espetáculo para o universo. Né? E aí vem a questão, tentando passar aqui, mas vem a questão que, quando eu estava saindo ontem, a gente estava na casa de minha mãe ontem, a gente começou a conversar sobre isso no momento que eu estava saindo, e minha prima fez um questionamento, que é um questionamento válido, né? Mas, poxa, Jó, a gente sabe a história, o que o pecado trouxe para o mundo, a injustiça que muitas vezes aos nossos olhos Jó sofreu. E aí vem a pergunta: por que Deus não destruiu Satanás? Né? Por que Deus, se Deus é onisciente, Ele sabe tudo, por que não destruir Satanás? E aí você pode perguntar: mas ali não, porque as pessoas iriam adorar a Deus por medo. Mas se Deus sabia que isso ia acontecer antes de conceber o próprio Lúcifer, por que criar Lúcifer? E aí vem um detalhe interessante, que tem um autor chamado William Lane Craig, ele trabalha muito isso. É um chamado Trilema de Epicuro, e vem exatamente com o que você comentou no começo em relação ao problema do sofrimento, que é o seguinte: como resolver esse trilema, que é o seguinte: Deus é bom. Alguém tem dúvida que Deus é bom? Deus é todo poderoso, Deus pode fazer tudo. Alguém tem dúvida disso? Porque o mal existe. É um mistério da iniquidade. Se você justificar, o mal não se explica. Senão era justificado, né? Então, o mal não se explica. Talvez uma outra forma disso, já estou com o microfone mais aqui. Não, porque Deus, a essência de Deus é amor. O amor só pode existir com livre-arbítrio. Eu não posso te obrigar você a me amar. Você tem que me amar se você quiser. Então, o livre-arbítrio permite isso, permite eu não amar e fazer tudo contra você. Então, para existir o amor, que esse Deus é amor, precisa haver o livre-arbítrio. Que foi exatamente o que Satanás questionou de Deus. Né? E questionou também em Jó, mais uma vez, a mesma questão. E só para aproveitar que você falou, a gente sabe que o pecado não começou aqui na terra, começou no céu. Então há essa dúvida, para todos, 1/3 dos anjos já foram atrás de Satanás, e o que está acontecendo na verdade, o nosso julgamento já está resolvido, que Deus já pagou o pecado, né? Basta apenas aceitar. Mas o que está sendo julgado o tempo todo é Deus. Quer dizer, esse livro de Jó, na verdade, é um mini cosmos do que está acontecendo. A guerra cósmica é saber se Deus é justo ou não. É esse julgamento. Então, quando você falou esse negócio do julgamento aí, na verdade, quem está sendo julgado é Deus. Isso.
eu entendo também dessa forma. Eu gosto de usar essa história, porque você imagina que tem um professor aqui e ele chega para os alunos e diz o seguinte: olha, vocês vão me dar uma nota, eu vou levar essa nota para o reitor, para ele poder me avaliar. Vocês podem botar uma nota de 10 a 0. 10 se for muito bom, 0 se for muito ruim. E aí as pessoas começam a fazer. E aí eu como professor, pego todas as notas aqui e levo para casa. Antes de chegar lá, de levar para o reitor, eu começo a separar as que tem nota 10 e as que são nota 0. Que são nota 10, são nota 0. E aí, na nota 0, eu vou e rasgo e levo para o diretor a nota 10. Quando a gente entende, se Deus fizesse isso, se Deus separasse, se Deus criasse somente as pessoas que Ele sabia que iam se salvar, onde está a justiça e onde está o caráter de Deus aí? Ele estaria indo de encontro com o seu caráter. Isso, em filosofia, a gente entende que é algo que pode existir em ato ou potência. Por exemplo, se eu tenho uma folha aqui de papel e que eu vou desenhar um peixe. Esse peixe aqui, ele existe em ato, ou ele existe em potência. Ou seja, eu não escrevi ele ainda, eu não desenhei ele ainda, mas ele existe em potência. No momento que eu escrevo e que eu desenho o peixe, ele passa a existir em quê? Em ato. Quando Deus cria seres humanos livres, o mal ali existe em quê? Potência. Em potência. A partir do momento que Lúcifer cai, o mal passa a existir em quê? Em ato. Em ato. Mas mesmo assim a gente pode perguntar, mas poxa, Jó não sofreu bastante, Jó não foi justo o sofrimento de Jó. Pegando ali Jó. E aí teria outras coisas para outros textos, mas eu termino pensando o seguinte: as cicatrizes de Jó vão sumir. As cicatrizes que Jó ganhou nessa vida não vão existir mais. O sofrimento de Jó também não vai existir mais. Mas a cicatriz de Jesus, ela vai ser gravada para sempre. E aí a pergunta que eu faço já terminando aqui a lição, quem pagou o maior preço? Porque Deus, um ser que a gente nunca vai conseguir compreender ele na totalidade, um ser todo poderoso, ele decidiu ser uma pessoa finita. Ele decidiu se restringir a uma pessoa finita para que a gente pudesse ter acesso a ele. E ele vai manter esse corpo, o corpo com cicatrizes por toda a eternidade. As cicatrizes de Jó, Abel, Estevão vão desaparecer, mas a cicatriz de Jesus ele vai permanecer eternamente. E o interessante desse texto de Jó é que a gente vê a perspectiva terrestre e a perspectiva do céu, a perspectiva celeste, a terrestre e a perspectiva do céu. É interessante que na perspectiva terrestre Jó nunca está sozinho, é Deus e Jó. Os personagens principais ali é sempre Deus e Jó. E na perspectiva celeste é Deus em favor de Jó. É sempre Deus em favor de Jó. Isso traz para a gente um alento muito grande, que ainda que não pareça, Deus está com a gente.